como você está? Hoje é dia 23 de outubro, quase meia-noite já. E eu tava aqui no meu momento de devocional, que foi a hora que eu consegui fazer. E eu tava lendo lá em Gálatas 5 e me lembrei de algo. Eu falei, eu tenho um compromisso lá no canal. E o Senhor me deu essa palavra e eu achei uma palavra que pode falar também ao seu coração. E eu decidi gravar esse vídeo. Eu peço que você também leia lá em Gálatas 5. Lá, a parte que o Senhor falou comigo vai estar lá no versículo 22. Primeiro ele nos mostra as obras da carne e depois ele vem nos mostrando quais são os frutos do Espírito. E lá fala: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. E lá ele Paulo continua, contra essas coisas não existe lei. Um pouco antes vai falar sobre a lei, então por isso que eu tô te pedindo, leia o capítulo todo. Mas hoje a gente vai falar especificadamente sobre a amabilidade e mansidão. E aqui eu estava lendo assim, ó. Será se essas características estão entre as que você almeja enquanto procurava conhecer melhor a si mesma e descobrir suas habilidades? Ou será que a assertividade e o sucesso descrevem melhor seus planos originais para si mesma? Antes, eu não tinha realmente consciência da necessidade de ter cada um desses frutos. Mas é algo que, se a gente não buscar do Senhor e tentar cultivar em nós diariamente, nós iremos andar somente por essas obras aqui, ó, que são as obras da carne. Se a gente não cultivar diariamente as obras, os frutos do Espírito, buscar do Senhor, praticar todos esses atos todas essas atitudes que Ele almeja de nós, nós não alcançaremos o reino dele. Porque fala lá, é claro que é a palavra do Senhor, que quem pratica essas obras da carne, ela não herdarão o reino de Deus. E essas obras da carne que é citado aqui nesse versículo, é tudo que tem dentro de nós. Nós não é natural nosso a gente ser uma pessoa com amor, com alegria, com paz, com paciência. Essas atribuições não tem como vir de nós, a não ser vinda do Senhor. Então são frutos, são atos que temos que buscar diariamente de Deus. Esse deve ser o desejo do nosso coração, como mulheres cristãs. Isso aqui deve ser o nosso alvo, para que possamos encontrar o Senhor e para que possamos estar de fato rendidos a Ele, e não praticando as obras da nossa carne, mas sim os frutos do Espírito, que é isso que Ele deseja de nós. E lá, aqui, eu vou continuar aqui, é um breve devocional que tem em minha Bíblia também, e eu me questionei isso aqui, qual é a ideia, né, de uma mulher amável e mansa? E aqui vai retratar assim: a mulher amável e mansa, ela suporta ser maltratada, ela tolera os maus entendimentos e carrega a imagem de Jesus e de seu sofrimento no coração. E ela trabalha com essas coisas com força. Vou repetir novamente: ela trabalha com essas coisas com força. Ela já não vai com um semblante de desistir ou de fracassado ou de que não tá aguentando, não. Ela vai forte e firme, porque ela entende, porque essa força vem do Senhor, como eu já disse no vídeo anterior. Eu refleti sobre isso, eu pensei: Senhor, será que eu estou praticando a amabilidade em minha vida, a mansidão? Aos olhos do mundo, a amabilidade, né, retratando todas essas coisas, a gente pode até olhar e falar: nossa, que mulher fraca, como é que ela aguenta isso aí? Por que ela não age? Por que ela não retruca? Às vezes tem tantas mulheres, né, com maridos tão grosseiros que não conhecem ainda a Deus, porque às vezes a gente olha só a nossa perspectiva de vida. Somos mulheres que servem a Deus, os nossos maridos também servem a Deus. Entre aspas, pode até parecer fácil, né, a gente seguir ao Senhor dessa forma.
e esquecemos que tem mulheres que suportam isso diariamente. E essas mulheres que são a verdadeira referência para nós, que praticam esses frutos do Espírito. E o Senhor me fez refletir sobre isso, para que de fato eu continue a buscar mais intensamente esses frutos do Espírito, tipo destaque, sabe, em minha mente, nas minhas orações, pedir do Senhor para que eu tenha esses frutos do Espírito diariamente e que a amabilidade e mansidão faça parte da minha vida, para que eu suporte essas coisas com força e não já esperando, tipo assim, tô aqui preparada, se você vir eu já te mando de volta, porque, gente, isso é algo que eu preciso ser trabalhado em mim. Confissão de pecados aqui pra vocês. Às vezes eu tenho dificuldade em receber algo, pensar, calcular e depois dar uma resposta. Eu já recebo e já mando. Então eu acredito que essa atitude também, além do domínio próprio, vai entrar também a amabilidade, porque a gente vai pensar antes do que vamos falar ao outro ali, se vai gerar alguma tristeza, algo que não agradaria ao Senhor de fato, né? Então é um fruto que nós, mulheres, que estamos sempre cuidando de outras pessoas, mulheres cristãs, mães, esposas, que estamos sempre cuidando de outros, não podemos estar olhando muito para dentro de nós, porque não é para isso que o Senhor Jesus nos chama. Ele não nos chama para olhar para dentro de nós, ai, você é tão preciosa, você não pode sofrer isso. Não, no momento nenhum o Senhor nos prometeu isso. Mas muito pelo contrário, Ele nos deu a missão de cuidar, de amar, de praticar essas boas ações. E somente com a força que o Senhor nos dá, que somos capazes de entregar a Ele com excelência tudo isso. E eu acredito que esse é um fruto do Espírito em que toda mulher precisa exercer diariamente com os seus filhos, com o seu marido, dentro do seu lar, com cuidado com os outros. E o nosso vídeo de hoje foi só uma breve reflexão sobre esse assunto que o Senhor me entregou, sobre essa palavra que o Senhor me deu hoje. Eu espero que tenha falado com você também. Um abraço, até o próximo vídeo.